Olá pessoal, quero gravar aqui para vocês então a aula de hoje, não é? Do dia 27. Peço desculpa para vocês, porque o que aconteceu é que eu, como tinha postado hoje de manhã um vídeo no Moodle para o ajuste da aula que eu tinha dado em débito. Eu entendi que postando ali, logo depois o colega do TI já ia abrir a aula virtual de hoje. E fui trabalhar, cheguei às 6h30, já em cima da hora para começar a aula com vocês. E quando eu acessei ali a plataforma, vi que a aula virtual não tinha sido criada. E isso foi então o que me fez pensar que já era tarde, mais de 19 horas e 15 minutos, e não daria tempo mais de eu ter vocês online, não teria mais como você estar acessando. Então eu propus aí no grupo nosso do WhatsApp gravar essa aula, tá, pessoal? Então peço desculpa aí para vocês por hoje não estar vendo vocês, ou vocês não me vendo, mas a matéria vai ser dada e eu vou gravar aqui para vocês a aula de hoje. É a matéria que está aqui em tela, 17ª aula, análise ergonômica do trabalho e as suas divisões, como nós podemos fazer o desenvolvimento então do documento de análise ergonômica do trabalho, segundo a NR17. Bem, pessoal, basicamente, se nós fôssemos pegar a NR17 e iniciando ali já nos primeiros itens, ela diz assim, que cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho. Então, é a única NR, se vocês pegar das 36 que existe, é a única que diz esse chamado de obrigação ao empregador. Você não vai ver, por exemplo, na NR7, o enunciado da NR7 dizendo cabe ao empregador realizar o PCMSO, o programa médico. Não. Na NR9 também não, você pode olhar lá, não vai estar escrito cabe ao empregador fazer o programa de prevenção do risco ambiental. Não. A única NR que chama o empregador para responsabilidade é a NR17. Então, esse empregador, esse patrão, ele não vai ter, no caso, as condições de fazer a análise ergonômica. Então é óbvio que ele vai contratar alguém ou vai contar com o seu trabalho de técnico de segurança para fazer essa análise ergonômica. Eu também quero deixar claro que a análise ergonômica do trabalho pode ser feita por qualquer pessoa e não necessariamente, queridos alunos, um ergonomista. Eu vou mostrar aqui para vocês a portaria do Ministério do Trabalho que deixa bem estabelecido quem pode ou quem está habilitado para fazer as análises ergonômicas do trabalho. Na verdade, não existe uma profissão de ergonomia, gente. Não existe. O que existe é um mais preparado, vamos dizer assim, um mais familiarizado com os problemas e acaba, então, vamos dizer assim, por essa experiência, tá tendo um pouco mais de habilitação com os termos da NR17 e então desenvolve o programa de análise ergonômica. Mas não há necessidade de profissionais ergonomistas como eu ser chamado a fazer a análise ergonômica do trabalho. Volto a dizer, um técnico de segurança bem preparado, com domínio dos assuntos, consegue também desempenhar esse papel e escrever bons documentos. Existe, pessoal, uns 12 passos, mais ou menos, eu até tinha deixado aqui no meu escritório na parede, os 12 passos que são necessários para se montar uma análise ergonômica do trabalho, segundo o manual de aplicação da NR17. Mas isso também não precisa ser seguido à risca esses passos, porque você pode optar por uma linha de raciocínio e de visão, vamos dizer assim, do processo operacional
e identificando os riscos da ergonomia de uma forma em que você deixa, vamos dizer assim, o documento bem escrito e bem evidenciado. Olha esse artigo aqui, ó. Esse artigo foi colocado pelo site de segurança do trabalho, dos técnicos de segurança do trabalho, com esse tema. Quem pode elaborar a análise ergonômica? Então foi enviado pelo Ministério do Trabalho para responder essa pergunta uma nota técnica. E essa nota técnica, ó, ela vem esclarecer, vem trazer a resposta para esta pergunta, porque muita gente dizia que a análise ergonômica do trabalho só poderia ser feita por um profissional que tivesse, vamos dizer assim, especialização. Não. O que a nota técnica vai dizer é isso aqui, ó. Antes de começar a argumentação, é importante lembrar o que é uma análise ergonômica do trabalho. Análise ergonômica do trabalho não é laudo ergonômico. Infelizmente, muita gente ainda insiste, olha aqui, ó, em chamar a análise ergonômica de um laudo. Não. O laudo, ele é um retrato de uma realidade, portanto, um documento estático. A análise ergonômica não é estática. Nós não podemos considerar a análise um laudo. A análise ergonômica não é laudo, a análise ergonômica é um programa vivo. O que eu quero dizer com isso? É que você vai fazer uma análise ergonômica do trabalho, faz o inventário dos riscos, faz o levantamento, um documento de base, e vai trabalhando esses riscos dentro de um cronograma de ação e que ele vai se transformando numa evidência após a outra de melhoria contínua dentro do ambiente de trabalho. Então isso quer dizer o seguinte, meus queridos, que a análise ergonômica do trabalho, ela é um programa que tem que ser vivenciado no dia a dia pelo técnico, pelo engenheiro, pelo médico, pelo gestor de RH, pelo gestor de gerência industrial, por todos os envolvidos, buscando, depois de um documento base, trabalhar os problemas. Então diz assim, em se tratando de um programa, olha aqui, ó, de prevenção, jamais poderia ser chamado de um laudo, porque um laudo, olha aqui, ó, é um momento estático, certo? E já a análise é um movimento, é uma ação. Quando a gente vai fazer um LTCAT, é um laudo técnico das condições ambientais, ponto. O engenheiro vai lá, ele olha para o ambiente de forma muito clara como está, é um retrato daquela realidade, ele determina se é salubre ou é insalubre aquela situação e dá a sua conclusão. E ele diz, olha, de tal a tal situação é insalubre, pronto. Agora, em ergonomia, você não tem que temer fazer os levantamentos e apontar os riscos. Isso tem que ficar muito claro para as empresas. Quando tu está fazendo uma análise ergonômica, tu estás fazendo um documento vivo, de movimento, um documento dinâmico. Então, você não tem que temer. Eu falo isso porque algumas empresas, às vezes, querem que eu retire algumas palavras do documento. Ah, tire daí que tem movimento repetitivo, porque isso aí eu vou arrumar, ou isso aí vai ficar muito ruim para a nossa empresa. Não precisa tirar. Eu tenho deixado claro o seguinte, eu vim aqui e fiz um levantamento, um inventário de todos os riscos. E esse inventário, naquele momento, apontou movimentos repetitivos. Mas nós vamos tratar. E, portanto, pode deixar aí a palavra movimento repetitivo, é só um exemplo, tá, pessoal? Tem outros riscos, que nós vamos tratar. Por quê? Porque a análise ergonômica ela é um movimento. Então, ela vem para fazer um levantamento, olha que está aqui no texto. E o levantamento desse ambiente é para tratar problemas, melhorar os problemas evidenciados. A própria NR17 em nenhum momento menciona laudo ergonômico, mas desde o início ela diz que é dever do empregador realizar a análise ergonômica do trabalho.
A pergunta é, quem pode então, para nós responder, elaborar uma análise ergonômica do trabalho? A resposta está aqui. A NR17 não determina quem pode elaborar a análise. Exatamente por isso, muitos profissionais, até de nível técnico, como por exemplo o técnico de segurança do trabalho, se veem aptos para elaborar essa análise. Muito bem, então vamos lá. A questão toda também a ser considerada é que, infelizmente, no Brasil, ser ergonomista não é uma profissão. Eu, por exemplo, não sou um profissional ergonomista. Eu sou graduado em fisioterapia, especializado em ergonomia e faço as análises ergonômicas como especialista, mas não como profissional. Não tem CBO, não tem tabela de preço, cada um faz o seu valor de hora técnica e vai fazendo as suas análises. O ergonomista não tem formação específica, diz aqui, em nível técnico e muito menos em nível superior. Quem quiser ser ergonomista tem que fazer então uma especialização, é o que eu fiz. Claro que se você puder ter uma especialização na área da ergonomia, com aprofundamento nos assuntos, então você vai estar habilitado para fazer a análise ergonômica. Então, o técnico de segurança pode fazer uma análise? Pode, desde que ele se sinta habilitado. Desde que ele saiba julgar as situações, saiba aplicar as ferramentas, pode fazer uma boa análise. Habilidades. O ergonomista é o profissional que precisa ter formação específica para executar os trabalhos na área, bem como possuir conhecimento prévio e uma formação acadêmica de nível superior dos sistemas humanos. Aí vai entrar anatomia, fisiologia, e pode interpretar e planejar melhorias ergonômicas que protejam o ser humano no seu ambiente de trabalho. O ergonomista tem que conhecer a anatomia humana, biomecânica, ferramentas ergonômicas, medidas antropométricas. Isso é fundamental para elaborar a análise ergonômica com o mínimo de sucesso necessário. Saiu então recentemente uma nota técnica do Ministério do Trabalho falando justamente sobre quem pode elaborar a análise ergonômica do trabalho, quem é esse profissional que possui essas habilidades necessárias e, portanto, uma especialização na área da ergonomia. A nota técnica foi muito feliz, porque em certo ponto disse que o elaborador pode inclusive responder por uma ET mal elaborada. Olha que loucura. Então a nota técnica diz o seguinte: para fazer uma análise ergonômica é bom que tenha uma especialização, e se você estiver escrevendo coisas nada a ver, tu vai ser chamado a responder por isso. Então é importante que o trabalhador que quer fazer parte dessa análise ergonômica saiba que ela não pode ser mal elaborada. A nota técnica, o número dela, para você anotar aí, eu posso enviar depois para o WhatsApp, pessoal, é a 287 de 2016. A nota técnica 287 de 2016 diz quem é o profissional que tem a habilidade necessária para realizar a análise ergonômica do trabalho. Aqui está ela. Então, estou mostrando aí para vocês. Ministério do Trabalho, Secretaria de Inspeção do Trabalho, nota técnica 287/2016. Diz assim: consulta por parte de Paulo Sérgio Cardoso, recebida no dia 8 de março de 2016, na Agência Regional de Emprego. Esclarecimento acerca do... O assunto é esclarecimentos acerca do profissional capacitado para realizar análise ergonômica do trabalho, segundo a norma regulamentadora 17, e ministrar treinamentos em ergonomia. Item 1. Em resposta ao encaminhamento do documento na epígrafe para esclarecimentos acerca do profissional capacitado para realizar análise ergonômica do trabalho, segundo o NR17, e para ministrar treinamentos em ergonomia, informamos o seguinte, o que segue. A NR17 não estabelece que o profissional possa realizar a análise ergonômica do trabalho e essa aparente omissão não é injustificada. No Brasil, a profissão de ergonomista não apresenta uma formação específica de nível superior. Ela se dá através de um curso de especialização lato sensu, que são frequentados por profissionais das áreas variadas de nível superior. Nessa formação são incluídas disciplinas como psicologia, anatomia, fisiologia e organização do trabalho, design e métodos de avaliação e tecnologia da informação, entre outras. Não há definição explícita de que qual profissional está habilitado legalmente para executar esse tipo de avaliação.
Porém, as definições deixam clara que há necessidade de uma formação acadêmica de nível superior dos sistemas humanos para poder interpretar, planejar as melhorias ergonômicas que protejam o ser humano no seu ambiente de trabalho. Para alguma dessas profissões, os próprios conselhos profissionais determinam algumas regras específicas que só têm valor para a própria profissão regulamentada. Como ocorre, por exemplo, citaram aqui a minha profissão, o fisioterapeuta do trabalho. Item 3. Em função desse exposto, a empresa deve, antes de tudo, garantir que o profissional contratado, olha a empresa aí, o empregador, porque é dever dele fazer a análise, então esse empregador tem que ter, antes de tudo, a garantia de que o profissional contratado possua efetivamente conhecimento e capacidade para a elaboração da AET, Análise Ergonômica do Trabalho. Da mesma forma, o profissional responsável pela tarefa deve, antes de tudo, cumprir de forma criteriosa todas as exigências contidas na NR17, para que o documento, por exemplo, os critérios estabelecidos no 8.4 do anexo 2 da NR17, teleatendimento, para as AETs, atividade telemarketing, a AET é considerada então uma espécie de laudo, portanto deve ser elaborada por um profissional de nível superior que se responsabilizará formalmente pelo conteúdo do documento. Embora já existam associações no Brasil que certifiquem os ergonomistas e cursos de pós-graduação em ergonomia, não existe qualquer dispositivo legal que imponha algum tipo de qualificação específica a este ponto. De forma que o profissional deve garantir que possua os conhecimentos específicos para a realização da atividade. Frise-se que, enquanto laudo, a AET pode inclusive gerar responsabilização profissional do elaborador, em caso de ele ter uma imperícia ou uma inabilidade com eventuais repercussões negativas sobre o ambiente de trabalho e a saúde do trabalhador. Não há qualquer impedimento, olha o item 5, para que um profissional pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho ministre treinamento em ergonomia, desde que possua conhecimento específico. A justificativa é a mesma da questão anterior. A profissão de ergonomista ainda não é regulamentada no Brasil. Brasília, 17 de outubro de 2016. Então, o que a gente viu aqui, pessoal? O que você precisa para fazer uma análise ergonômica do trabalho e atender esse item que começa a nossa aula de hoje é ser graduado e pós-graduado na especialização de ergonomia. Ponto. Muitas profissões hoje fazem análise ergonômica do trabalho. Vamos então às divisões de uma AET, de uma análise ergonômica do trabalho. O que ela tem que ter no seu documento? Bom, a análise ergonômica do trabalho começa primeiro pela demanda. A gente divide a análise ergonômica nesse fluxo aqui, ó. Vocês estão vendo esse infográfico aí? Ele traz certinho as divisões da análise ergonômica. Uma análise ergonômica do trabalho tem que ter a seguinte avaliação da situação de trabalho. Análise da demanda, que é o quê? São dados, hipóteses que motivam a ação. Então, olha aqui, o que é a análise da demanda? A análise da demanda é o problema a ser estudado. Uma demanda é o que motiva a ação. Então, essa ação pode ser estimulada, motivada pelo Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho vai lá, visita a empresa e pede, quero uma análise ergonômica do trabalho. Então, nesse caso, a gente vai escrever no documento. A análise da demanda desta análise ergonômica é o pedido, número tal, tal, tal do Ministério do Trabalho. Se a demanda vier do sindicato, a gente vai colocar a análise ergonômica, ora em execução, tem como agente motivador a demanda do sindicato, tal, 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 tal. Na pessoa do presidente do sindicato, tal, tal, tal. A demanda, que é o agente da ação, pode vir do departamento médico da empresa. Então vamos supor, você está lá na sua fábrica, o médico chama você na sala dele e diz, olha, preciso de uma análise ergonômica desse posto. Então você vai escrever lá no documento. A demanda que motiva essa análise ergonômica é o pedido do doutor fulano de tal, médico da empresa, tal, 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 que pediu após
altos índices de dor no setor, tal, uma análise ergonômica. Então, o que eu estou querendo dizer? Que aqui nesse infográfico, tudo começa com a demanda. Ou seja, nós não vamos para dentro da fábrica de um posto de trabalho ou um setor porque a gente quer. A gente vai motivado por uma demanda. Porque lá no final desse documento, quando nós chegarmos aqui no diagnóstico, ó, nós temos que voltar à demanda. Então vamos supor, eu faço uma análise ergonômica motivado pelo Ministério do Trabalho. No final do documento eu tenho que amarrar ele. E aí no final do documento eu sempre chamo de novo a demanda. Na conclusão. Por isso que a gente tem que ter um início para ter ido lá. O motivo para ter ido lá fecha com o final. Então, eu no final vou ter que dizer o quê? Portanto, eu, na qualidade de ergonomista contratado pela empresa limitada, venho, através desse documento, concluir que a demanda, olha, eu chamo ela de novo aí, a demanda gerada através da notificação, se fosse o caso do Ministério do Trabalho, do Ministério do Trabalho, número tal, onde dizia que, aí eu boto lá o pedido da demanda, providenciar a análise ergonômica do posto, eu fecho esse chamado, esse enunciado, e aí eu concluo. Onde dizia que para realizar a análise ergonômica, a condição da empresa tem o seguinte diagnóstico. Aí eu começo a fechar o documento. O setor tal se apresenta assim, com tal e tal risco, precisando de tal e tal ação em tanto tempo. O setor tal tem tal e tal risco ergonômico, precisando de tal e tal ação para solucionar em tanto e tanto tempo. Então o que eu faço? É muito importante nós, quando começar a escrever o documento, dizer por que o documento será escrito. E isso chama-se a análise da demanda. Então, o primeiro item da análise ergonômica é explicar a demanda. Por que você está indo lá? O segundo item de uma análise ergonômica é a análise da tarefa. E o que é tarefa? Gente, tarefa é o trabalho chamado trabalho prescrito. Ou seja, aquilo que o patrão fixou aos seus empregados. A tarefa é a descrição das atividades, por exemplo, do PPRA. Está lá o título da função, CBO e a descrição das atividades. Isso é tarefa. A gente analisa a tarefa? Sim. Aí, na análise da tarefa, a gente vai olhar o ambiente, a gente vai delimitar a área desse ambiente, as condições que ele se encontra. Sabe aquele 17.5 da NR17 que eu passei para vocês há um tempão? Que falava de temperatura, ruído, umidade do ar, ventilação, iluminação, as máquinas que serão usadas nesse posto, as bancadas que se trabalha nesse lugar, o número de máquina, o tempo de vida útil que elas têm, se elas são na língua nacional ou são importadas, se o painel está numa altura boa, perto de onde o trabalhador alcança e consegue digitar, qual será a matéria-prima que vai ser utilizada nessas máquinas para produzir que produto. Na análise da tarefa a gente bota o tipo de cliente, olha, é mercado interno, é mercado externo, é do Rio Grande do Sul, é do Brasil todo, é na América Latina. A gente conta a história das tarefas. A gente diz que nessa empresa existem trabalhadores formados em nível técnico, ou em nível de faculdade, ou então não, um nível fundamental já é suficiente para a compreensão do processo de trabalho nessa fábrica. Isso é análise da tarefa. Na análise da tarefa a gente conta o número de trabalhador que tem, se ele é compatível com o número de pares ou de produção que se pede. Na análise da tarefa a gente fala da programação, o tipo de cliente que temos, o pedido que esse cliente faz, o tempo que ele exige da nossa fábrica para apresentar o produto que ele veio adquirir. Então isso é tarefa. O que é tarefa? Tarefa é o trabalho
prescrito. Então eu falei do segundo item da análise ergonômica do trabalho, chamado tarefa. Primeiro item, demanda. Segundo item, tarefa. Está aqui no fluxograma, ó, a análise das condições de trabalho. E notem que embaixo de cada uma dessas células nós temos os dados e as hipóteses. O que quer dizer isso? Dados. Eu vou lá e verifico os números, os dados. Hipótese. Eu desconfio que esses números, que esses dados podem ou não gerar algum tipo de problema de saúde ou de qualidade de vida nessa atividade e nesse setor ou nessa empresa. Então notem que sempre tem dados e hipóteses embaixo de cada uma das divisões da análise ergonômica. A terceira divisão da análise ergonômica que a gente coloca num documento é a análise das atividades. E o que é a análise da atividade? Nas análises das atividades eu não olho máquinas, bancadas, produtos, matéria-prima, isso não. Isso é do processo. Então a análise da tarefa é o trabalho prescrito, o número de pessoas, vou voltar, ó. É o número de pessoas que eu comprei, o número de máquinas que eu comprei e botei dentro desse pavilhão, o número de matéria-prima que eu quero e o número de clientes que eu atendo. Isso é tarefa. Agora, terceiro item, a análise da atividade é chamado também de trabalho real. O que é trabalho real? Trabalho real consiste nas formas como o trabalho efetivamente é feito na execução das tarefas pelos trabalhadores. Então seria mais ou menos assim. Análise da tarefa, trabalho prescrito, é as condições que o ambiente de trabalho me oferece para trabalhar. Máquina, tempo de máquina, bancada, matéria-prima, produto, mercado, programação. Isso é a análise da tarefa. Certo? Agora, análise da atividade. A análise da atividade consiste em olhar o homem trabalhador dentro desse ambiente. O que eu julgo na análise da atividade? O trabalho real. E o que é o trabalho real? É os gestos, é as posturas, os levantamentos de carga ou não, o quanto ele caminha dentro desse ambiente de trabalho, o quanto se desloca, o quanto se desgasta, o quanto cansa ou o quanto ele tem de conforto para realizar as tarefas. Note então que o terceiro elemento, chamado análise das atividades, é o momento em que eu começo a me voltar para o homem, o ator principal envolvido no cenário que eu julguei antes na análise da tarefa. Então vou voltar, fazer um link de novo para vocês entenderem. Eu tenho uma demanda. O Ministério do Trabalho pediu, exemplo, o Ministério do Trabalho, podia ser qualquer coisa. O Ministério do Trabalho pediu uma análise ergonômica. Eu vou para dentro da fábrica e começo por aonde? Pela tarefa, que é o quê? A análise do ambiente. Como um todo, assim. Um macro olhar. É uma fábrica com pavilhão de zinco, com parede de alvenaria ou não, com tantas máquinas injetoras, extrusoras, costuras, montadoras. O que é que tem aqui? É uma atividade econômica voltada, sei lá, para o metalúrgico, para calçado, para a indústria de alimentos. Isso tudo está na tarefa. Tem uma quantidade de trabalhadores que ficam desempenhando sua jornada de 8 horas, com 2, 3 turnos. Eu conto toda essa história. Aonde? Na tarefa. Aí eu vou para a atividade. Na análise da atividade eu me volto para as pessoas, os seres humanos envolvidos nessas tarefas. Isso a gente tem que entender. Na divisão do documento tem que escrever. Agora, me voltando para as questões humanas, tem um perfil. Esse perfil é
são mulheres jovens com idade entre 20 e 45 anos, fazendo atividades de recepção, de revisão, de costureira, de operadoras. Vou contando toda a historinha de quem? Dos seres humanos ali. Também tem homens são só operadores, as mulheres são mais de controle de produção, os homens são mais que operam. Os homens carregam mais peso, as mulheres carregam menos peso. Estou contando o ser humano envolvido dentro do processo. Esses seres humanos se inclinam, se torcem, se flexionam, giram o corpo, carregam caixas, depositam caixas, realizam movimentos com as mãos, com pequenas tesouras, ferramentas, alicate, chave de fenda, toda a ferramenta que é usada, desde que fale dos movimentos humanos dentro dessa observação que estamos fazendo nas atividades. Agora presta atenção para a resposta do questionário. Presta atenção para a resposta que me pediram, Márcio e companhia. Em que lugar da análise ergonômica aplicamos as ferramentas? É na análise das atividades. Leiam comigo. Os levantamentos físicos, como dados antropométricos, dimensão dos postos de trabalho, equipamentos, movimentos e gestos adotados no processo de trabalho. A observação direta, chamada vou lá e olho, observação aberta, vou lá e fico olhando, assim, bem assim, ó. Paro num canto do setor e fico olhando eles trabalharem. Para lá, agora veio para cá. Estou olhando aqui essa profissão. Tem outras aqui na linha de produção, mas eu não estou olhando as outras. Eu vou tirando por fatia, por aquilo que eu tenho que analisar. Vou olhar agora aqui refiladeiras. Pega o produto numa esteira, passa numa máquina, olha lá o jeito que gira o punho, ó. Gira os punhos naquela máquina. Aí depois de fazer uma volta toda no calçado, retirando um pouco, cai aonde? Cai ali no chão, dentro de um cesto, num saco. Aí ela deposita. Quanto tempo demorou isso? Demorou X segundos. Devolveu para a esteira. Contei o quê? O ciclo. Lembra da aula do ciclo? Lembra do ritmo? Lembra da cadência? Pergunta da prova? É aqui, na análise das atividades, que eu coloco isso. Na análise da atividade eu olho então o ritmo que a esteira que os pares estão passando. Eu olho os movimentos que a pessoa faça para poder atender aquele ritmo e chamo de cadência, lembra? Vocês responderam na prova, é a cadência, ó. Cadência é o movimento das pessoas num processo de ritmo dentro de um ciclo chamado tempo. Então eu estou olhando isso aonde? Estou olhando isso nas atividades. Portanto, aqui eu uso, olha o próximo item. Depois que eu fico aqui na minha observação aberta, eu tenho a observação chamada de armada. Observação armada, coloco lá no documento de AIT. Utilizei instrumentos como psicômetro, dinamômetro, ventilômetro, dosímetro, tudo que usou. Uma filmadora, uma máquina fotográfica ou celular tal, com 3, 4 câmeras, que agora o celular estão tudo avançado. E também neste lugar e nesta hora eu uso as ferramentas da ergonomia, rula, ocra, LPR, Murigarg. Por que eu estou, Susan Rogers, por que eu estou dizendo que é aqui? Porque aqui eu pego a ferramenta e aplico na pessoa. Esse é o lugar de aplicar as ferramentas da ergonomia, porque é o julgamento que eu tenho em relação aos seres humanos que estão trabalhando. Eu não posso pegar um ocra, um rula, um Murigarg e aplicar na tarefa. Porque na tarefa eu tenho que falar de máquinas, mesas, entende? O pavilhão, o mercado que vou atender, o produto que quero fazer. Nisso eu não tenho como aplicar ferramenta. Ferramenta de análise ergonômica que fundamenta, porque o objetivo da ferramenta, atenção, o objetivo da ferramenta é fundamentar a análise. Qual é o objetivo de se utilizar uma ferramenta chamada rula, que é chamada de análise rápida de posturas?
É para mim fundamentar se os gestos e as posturas daquele ser humano têm um score chamado favorável, ou insuportável, ou inadmissível. Então eu uso ferramentas aonde para responder o questionário de vocês? Na análise das atividades. Ou também no trabalho chamado real. Então, análise da tarefa, trabalho prescrito. Análise da atividade, trabalho real. Então eu conto tudo. A biomecânica envolvida, por exemplo, quando eu estou lá fazendo. Observo que vou continuar no exemplo da refiladeira. Observo que a trabalhadora faz gestos acentuados com os punhos e cotovelos e dedos e mãos. Porém, o resto do corpo, o resto das cadeias ósseas musculares estão em estática. Então, ele é dinâmico nas mãos, estáticos no tronco e no resto do corpo, para afirmar uma precisão de movimento. Também observo que os olhos é exigido com respostas acentuadas, porque passa um produto, um calçado, uma borda de um calçado, numa navalha. Observo que o número de solas que é refilado, ou de produtos refilados, é tantos por minuto, portanto pode ser considerado repetitivo. Para julgar melhor essa situação, usarei a ferramenta tal, que vai me dar certeza em que condição está essa função. Então eu estou contando isso aonde? Na análise das atividades. Aí eu conto tudo. E chego na conclusão dessa condição, dando para essa situação o nome dos riscos que eu vou encontrando. Movimento repetitivo, trabalho em pé, com deslocamento ou sem deslocamento, com bancadas que podem ser reguladas para cima, para baixo, para longe, para perto. Tudo eu escrevo aonde? Na análise das atividades. Eu também uso aqui, pessoal, questionários. Atenção, não se faz a análise ergonômica das atividades sem perguntar para as pessoas. Existe uma penca de ergonomista por aí que vai para dentro de uma fábrica, entra e sai e ninguém viu. E não existe isso. A análise ergonômica, ela precisa contar, eu estou falando de novo porque já falei outras vezes, com a participação do trabalhador. O trabalhador precisa participar da minha análise. E só tem um jeito, ou dois jeitos. Dois. Eu posso sentar numa sala e individualmente questionar um por um, sobre o que eles pensam do trabalho, se eles estão muito cansados, se a empresa dá boas condições para eles trabalhar, se eles têm ideias do que pode ser melhorado no posto de trabalho deles, o que mais incomoda a eles. Se eu posso fazer direto? Posso. Ou então eu posso fazer um questionário. Eu uso 2 questionários, porque eu notei que eu não tenho tido condição de ficar numa fábrica, vamos supor, de 400 funcionários, sentando com os 400 e perguntando. Demoraria um tempo enorme para isso. Poderia ser feito? Poderia. Se os nossos contratos fossem contratos a longo prazo. Mas a maioria das vezes, a demanda, esse primeiro item aqui, quando é especialmente do sindicato, do Ministério do Trabalho ou da Justiça do Trabalho, já vem com um prazo determinado. Geralmente chega assim para a empresa, tipo, providenciar em 120 dias a análise ergonômica. Aí tu já sabe, tu tem 4 meses. E aí tu tem lá 500 funcionários, então aqui na análise da atividade, nessa questão de questionários aplicados para ver a qualidade de vida no ambiente de trabalho, que é esse item que eu estou falando, pessoalmente a minha experiência tem me deixado um pouco limitado. O que eu faço? Eu uso 2 questionários, que eu posso dar para vocês as cópias, não tem nenhum problema. Um questionário é do Ministério do Trabalho chamado A Voz do Cliente. É um questionário de clima laboral,
misturado com um diagrama de indicação para dor e cansaço mental. Pode ser usado? Pode. Tem um outro questionário, que é chamado ICT. É o índice de carga do trabalho, ou sobrecarga. O ICT já é um questionário maior. Agora há pouco tempo, com a chegada do E-Social, que eu vou dar na última aula para vocês, um dos blocos do E-Social falava sobre condições psicossociais do trabalho. Então agora, ultimamente, agora volto a falar, um grupo de colegas de São Paulo, Minas e até aqui no Rio Grande do Sul, na região da fronteira, começaram a usar um outro questionário que pudesse dar alguns dados da condição psicossocial do trabalho na empresa. E aí começaram a usar um questionário chamado Protocolo de Copenhague. De Copenhague, lá da Dinamarca. Que é um documento feito por psicólogos do trabalho, que é um questionário longo, ele deve ter 13 a 17 páginas. Aí pergunta tudo. Pergunta sobre a vida, hábitos de vida da pessoa, a família, se fuma, se bebe, se joga bola, se pratica esporte, e aí entra na profissão, se estudou para aquela profissão, se gosta daquela profissão, se gosta da atividade que faz da empresa, se a empresa dá perspectiva de crescimento quanto ao futuro, se tem plano de carreira, se gosta do que faz, do produto que faz. É enorme. Porque envolve as questões psicossociais do trabalho. Então, esse protocolo de Copenhague, a gente pode até usar para contemplar o E-Social. Mas eu tenho usado um questionário voltado mais para as questões biomecânicas. Movimento, postura, levanta a carga, julga o ambiente quanto a calor, quanto a iluminação, quanto a velocidade do ar, quanto ao cansaço e à fadiga física durante o dia e tal. Então eu uso o questionário chamado A Voz do Cliente. E aí tem um softwarezinho que calcula, que vai pontuando ele para mim conforme as respostas que eu vou dando, e ele vai tabulando, então, esse questionário para nos facilitar, porque a dificuldade maior na aplicação de um questionário é a tabulação. O que é a tabulação? É o tratamento dos itens de resposta desses funcionários. Porque a gente tem que ter um critério, né, gente? Nós temos que ver muito cuidado, tem que ter muito cuidado para aplicar o questionário. Exemplo, eu não poderia fazer uma aplicação de um questionário de índice de sobrecarga mental e condições emocionais agora, em pleno Covid, com as empresas demitindo todo mundo. É lógico que as respostas que virão me direcionará para índices de angústia, ansiedade, incerteza do amanhã, incerteza quanto ao salário, tudo isso foi causado, motivado, né, pela questão do Covid. Então, é aí que eu começo a dizer, a gente para apresentar um questionário, para aplicar ele, a gente tem que ter alguns critérios. Por exemplo, um dos critérios que eu uso, eu não aplico o questionário com a população muito nova na casa e nem muito velha. Tento achar uma faixa de tempo de trabalho na empresa entre 1 ano e meio e 5 anos. Ah, mas por que tu não pega os mais velhos e não pega os mais novos? Os mais novos é óbvio, eles não têm ainda um julgamento para todas as situações que a empresa já passou. Então vamos lá, eu pego alguém no contrato, ele não sabe ainda muito o que é pique de produção, o que é elevações de produção, as oscilações que ocorrem ao longo do ano. Então eu tenho que ter alguém que sabe julgar. Olha, entre janeiro e dezembro ocorre isso, isso e isso. O muito velho, por que não o muito velho? Porque o muito velho, se ele já está na casa há muito, muito tempo, ele tem toda uma história e ele pode tentar, dentro do questionário, me trazer desde a fundação da empresa até os dias atuais. E aí vai me falar, não, nós começamos num galpão na rua tal, com 2 salas, e aí nós estamos crescendo. E aí nós chegamos agora, me dá mais dado histórico do que de realidades.
Não. Daí eu tento pegar, é a metodologia que eu conto no início da AET. Porque no início da AET, a gente conta a metodologia que vai usar. Porque a gente visita a empresa, faz primeiro uma visita de reconhecimento e vem então agora e senta e começa a pensar quais as ferramentas vai usar. Visito, vamos supor, o curtume, vejo que tipo de pele se trabalha, quantas máquinas tem, se são homem ou são mulher, a condição do ambiente, isso numa visita prévia. Daí eu venho e monto agora, eu vou pegar a minha caixa, vamos dizer assim, de ferramentas e o que eu vou usar para fazer esse trabalho. E aí então eu já tenho uma ideia. Bah, vou usar na minha metodologia, eu descrevo. Utilizarei para a investigação dos problemas biomecânicos, ósseo-muscular relacionado ao trabalho, o questionário NASA-TLX, que é uma ferramenta que vai investigar as questões mentais e físicas do trabalho, já reconhecida por vários órgãos do Ministério do Trabalho como uma boa ferramenta, muito eficaz nas suas respostas e no tratamento dos dados que vamos ter. A população que eu vou explorar e vou usar como amostra será aquela entre 1 ano e 5 anos de trabalho na casa. Também buscarei utilizar os 2, 3 turnos, quantos turnos tiver, X% de cada turno, para que eu tenha uma visão do dia, da tarde, da noite nessa empresa. Também utilizarei colegas da produção, colegas do apoio e colegas do administrativo. Por quê? Porque todo esse complexo me gera um diagnóstico mais fiel. Muitas vezes os problemas na produção estão na administração e muitas vezes o problema da administração está na produção ou no serviço de apoio. Exemplo, eu tenho um setor de manutenção que não ajuda. Aí eu tenho um monte de máquina que estraga. E o trabalhador que eu vou ver na produção com problema, ele me responde no questionário os problemas e eu vejo que o problema pode estar na mecânica. Então eu tenho que ter uma amostragem compatível com as realidades. Observaram então que eu uso as ferramentas e eu fico mais tempo de toda a análise ergonômica nesta fase, análise das atividades. Se me perguntassem hoje, das fases da análise ergonômica do trabalho, qual a que tu fica mais tempo, mais envolvido? Na análise das atividades, também chamada trabalho real. Porque o trabalho real já diz tudo, me retrata a realidade. É no trabalho real que eu consigo efetivamente compreender a execução das tarefas e os problemas que o trabalhador enfrenta. É a partir então das atividades no trabalho real que eu faço o diagnóstico. Que diagnóstico? O diagnóstico das situações. E eu determino, no finalzinho da análise das atividades do trabalho real, o quadro de problemas. E aí eu levo agora para a última fase da análise ergonômica do trabalho, que são as recomendações. E o que são as recomendações? As recomendações nada mais é do que o plano de ação. Depois que eu faço toda a descrição dos problemas na análise das atividades, no trabalho real, eu vou criar um plano de ação. E nesse plano de ação, que eu vou mostrar agora um modelo para vocês na sequência, eu uso uma tabela chamada 5W2H. Eu quero dizer para vocês que depois de 14 anos fazendo análise ergonômica, e muitas vezes no Word, fazendo e escrevendo páginas e páginas no Word, eu agora, nos últimos anos, criei um software. Chamei um TI, sentou do meu lado e a gente foi criando a análise ergonômica. E posso dizer agora com tranquilidade para vocês, hoje a análise ergonômica que eu faço, ela já tem todos os enunciados num software, eu só tenho que preencher os campos e eu consegui lançar nesse software toda a legislação. Então, se eu estou falando de passarei a verificar a iluminação no setor tal conforme a NHO 011, ele já puxa a NHO 011, já me larga ali como é que tem que estar. Aí começa a falar de temperatura, o índice de temperatura efetiva do ábaco, ele puxa o ábaco e já monta o ábaco para mim.
Então agora está muito mais fácil a minha vida. Nos últimos tempos eu estou conseguindo trabalhar até valores com o cliente bem menor, bem mais reduzido, porque ela ficou muito rápida. Hoje com o notebook numa fábrica, eu saio da fábrica já com ela praticamente pronta. Porque eu vou só dando os cliques e ela vai já puxando, porque eu parametrizei como eu gosto, como eu quero e como a NR pede. Então daí eu vou falar de gestual, eu conto lá, vamos por segundo Bárbara Silvestein, movimentos que ocorrem, dentro de 30 segundos ele já bota repetitivo. Ou então eu boto o código do e-social, ele já diz o que é. Assentos que não estão adaptados ao conforto para o trabalho em escritório. Bom, já fica ali pronto. Então hoje, as recomendações, essa parte que eu estou escrevendo aqui embaixo para vocês, é uma tabela onde a gente lança o problema, o que fazer, quem vai fazer, quando vai fazer e quanto vai custar. Esse é um bom plano de ação. Exemplo, o Ministério do Trabalho pede uma análise ergonômica, isso é a demanda. Eu vou lá fazer a análise da tarefa e conto como a empresa está estruturada, o mercado que atende, o número de máquinas que tem, o tipo de máquina que tem, o número de bancada que tem, como é que está dividido em quantos pavilhões, em quantos setores ela tem, tudo isso na tarefa. Depois eu vou para as atividades. Nas atividades eu vou falar dos seres humanos lá dentro. Os seres humanos que existem aqui dentro têm um perfil. São mulheres, são homens da profissão tal, formado há tanto tempo, que realizam tal e tal movimento, que tem tal e tal gesto, que carrega tal e tal produto, que consegue fazer tantas e tantas horas e acabam tendo mais ou menos esse tipo de envolvimento mental e físico no trabalho. Conforme as fotos a seguir, eu uso foto, uso filme e também usarei as ferramentas, o Rula, o Oca, o LPR, que vai me dar um score que já diz que é tanto. E agora eu chego aonde? No plano de ação. Portanto, o diagnóstico dessa empresa nos aspectos ergonômicos é este. Pá! Lembra da tabela Gucci que eu falei para vocês? A tabela Gucci, uma noite eu falei aqui para vocês que eu uso a tabela Gucci. Gravidade, urgência e tendência. É aqui que entra. Portanto, esse plano de ação fundamentado numa tabela Gucci de gravidade, urgência e tendência a esses problemas estarem ou não controlados ou causar tal agravo à saúde, gerará o seguinte plano de ação. Essa é a introdução do meu plano de ação. Pego a Gucci e já entro no plano de ação. Plano de ação. Setor, boto o setor. Função, boto a função. E aí começo a pedir, a lançar os problemas ergonômicos encontrados, o que tem que fazer para sanar cada um deles, e aí quem vai fazer, como vai fazer. Deixa eu andar um pouquinho para frente aqui, para me mostrar para vocês então esses planos de ação. Vamos lá, meu querido, anda um pouquinho, não é aqui. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, eu não vou ler todo esse texto aqui, porque isso aqui vocês podem ler com toda tranquilidade, porque o que está escrito aqui, nessa parte da apostila, gente, é a explicação do que eu estou falando, tá? Então aqui tem autores, o que cada um diz sobre essas fases, né, de demanda, essas fases do trabalho, da tarefa, que é o prescrito, ou da atividade, que é o real. Aqui nós temos o Santos e Fialho, eu uso muito, gosto muito, o Wisner, que é um grande ergonomista na França. Fala da CLT, do Ministério do Trabalho, aqui ó, o trabalho prescrito é a análise da tarefa, o trabalho real é a análise da atividade, tá aqui. Os textos que eu falei agora à frente para vocês, ó, que eu falei ali em cima para vocês, está aqui, ó. O trabalho prescrito é a análise da tarefa, e o trabalho real é a análise da atividade. Então aí o que se faz em cada um, tá aqui. É aqui que eu vou contando que ferramenta se usa e tal. O que eu quero mostrar aqui para vocês aqui está a aula número 18, ó, pessoal, os procedimentos para coleta de dados, que são os questionários, né? Como aplicar os questionários, como medir esse ambiente, ó, aqui estão os questionários, como eu falei, ó. Então, o que é uma entrevista? Se eu não usar um questionário, eu posso entrevistar o meu funcionário? Pode, diretamente, não tem nenhum problema. Aí eu posso montar depois, para mim, estruturar o meu plano de ação, um coergo, um comitê de ergonomia? Devo! Os comitês de ergonomia na empresa, eles são muito mais eficazes do que um documento escrito.
Quando uma empresa tem um coergo, que é um comitê de ergonomia, ela está à frente das outras. Porque uma coisa é eu pegar um papel e escrever uma análise ergonômica e deixar lá para a empresa. A outra coisa é eu escrever uma análise ergonômica e ter um grupo gestor, chamado coergo, que vai pegar esse papel e vai tratar dos problemas. O que é um coergo? É um grupo de pessoas que nós escolhemos dentro da empresa, todos com habilidades para gerenciar, para tratar problemas, para chegar a uma solução, que nós usamos para trabalhar só as questões ergonômicas. Deixa eu mostrar aqui para vocês um plano de ação. Isso aqui é um plano de ação. É uma tabela, então eu chego no final da minha AET com essa tabela. Exemplo, item número 1, descrição inicial, aqui eu coloco, item 1, setor de costura, função, costureira de calçado, se fosse uma fábrica de calçado. Problema, descrevo o problema, movimentos repetitivos de punho ao costurar sandálias e bolsas. Ok? O que fazer para tratar esse problema? Bom, o problema será tratado com ginástica laboral, com rodízio, com pausas de manhã e de tarde, numa ilha de descanso. Quem vai fazer? Bom, quem vai fazer será o gerente de produção, mais o técnico de segurança do trabalho da empresa, mais os colegas da medicina do trabalho, que agora vão contratar uma empresa para fazer a ginástica laboral, e também vão construir uma ilha para descanso, e vão tentar fazer com que as pessoas consigam ter, durante as pausas, um pouco de calma, de tranquilidade nesse ambiente local. Então eu estou tratando do problema chamado movimento repetitivo e estou dizendo como vai ser feito e quem vai fazer. Quando vai ser isso? Bom, será iniciando a partir, porque a Gucci vai me levar para essa gravidade, né? Deve ser iniciado em 90 dias, portanto, estamos agora em julho, iniciando em agosto, até o mês de outubro deverá estar iniciado e terminado esse processo de implantação no setor de costura. Muito bem. Quanto vai custar? Tá ali. Quanto? Quanto vai custar? Olha, nós não temos longarinas, ilhas, não temos cadeira, então tem que ver quanto é que tá as cadeiras. Cada cadeira custará R$200, portanto no setor tem 20 mulheres, 20 vezes R$200, nós vamos gastar em torno então aí de 4 mil reais em cadeiras. Também nós teremos a questão da ginástica laboral, cada profissional vai cobrar para vir aqui fazer, o SESI, eu não sei quem é que vai vir, e vai cobrar aí, sei lá, R$2.000 por mês. Então nós temos agora as cadeiras, 4 mil, 2 mil na ginástica laboral, isso vai me dar um total de 6 mil. Aí, ali tem o status. O status nada mais é de como está a situação. Então é aquele momento em que eu chego lá em outubro, novembro, em que eu disse que tinha que estar tudo pronto, daí eu olho lá e digo, olha, tudo está concluído. O que está concluído? Vamos voltar. O problema, movimento repetitivo. Causa, tratamento será ginástica laboral e pausas. Como fazer, ora, em 2 ou 3 vezes ao longo do dia, da semana, e as pausas serão 10 minutos, 10 de tarde. Aonde? Num canto do pavilhão, no canto norte, próximo da porta, onde tem ventilação e iluminação. Quem vai cuidar disso? Olha, vai ser o coergo, ou vai ser o gerente, ou vai ser o técnico de segurança, vai ser o médico, vai ser o RH? Quem? Eu tenho que dar um nome aqui para quem. Quando? Bom, deve iniciar em agosto e terminar até eu boto aqui, começa em agosto até mais ou menos novembro. Quanto vai custar? 4 mil nas cadeiras, 2 mil na ginástica laboral por mês, ok, 6 mil. Lá em outubro ou novembro eu faço o cálculo do status. Como é que está aquela situação do movimento repetitivo? Ali a gente coloca atrasado, se não fizeram nada. Pendência, não fizeram nada. Ou em andamento, é um projeto longo, está fazendo aos poucos, está em andamento. Ou então já executado.
E no final, na última tabela, bem aqui no final, a gente vai evidenciar, gente, uma comprovação, que é chamado de validação, onde nós vamos perguntar ao trabalhador o que ele achou disso tudo. Ou vamos perguntar para o médico. E aí, doutor, acalmou as dores do pessoal lá dos punhos na costura, lembra que tinha? Aqui nós damos um indicador de resultado. Eu chamo esse descrever a comprovação de indicador dos resultados que conseguimos. Volto então. O plano de ação, ele é o recheio do bolo. Eu tenho demanda, eu tenho análise da tarefa, análise da atividade e eu tenho um plano de ação. O plano de ação é o todo do negócio, é o final de tudo. Eu tenho que terminar bem. Como é que eu faço esse fechamento com chave de ouro? Descrevo o setor, descrevo a função, descrevo o problema, descrevo como tratar o problema, descrevo como fazer para tratar esse problema. Eu digo aonde é que eu tenho as possibilidades de conseguir essa solução. Eu determino um responsável por isso. Eu digo quanto vai custar. Eu digo quando deve iniciar. Digo quando deve terminar. Depois eu julgo como é que está. E no final, para fechar toda essa linha de problemas, desse problema, eu digo, e conseguimos o resultado tal. Isso é análise ergonômica, queridos. Por isso que não é laudo. É análise ergonômica, não é um laudo ergonômico. Por isso não se faz uma análise e vai embora. Mas se faz um programa onde se vive. Porque para mim chegar nessa última etapa de status e indicador de resultado, eu tenho que namorar com a empresa, conviver. Por isso que os melhores programas de ergonomia é aquele em que tem um coergo e um ergonomista presente. Por quê? Porque nós vamos arrumando a casa aos poucos. Para mim chegar no indicador de resultado de dor, de afastamento, demora. Eu não consigo fazer exemplo, no exemplo aqui que eu citei, tá? Setor tal, costureira é a função, movimento repetitivo é o problema, tem que fazer tudo isso e aí eu com 2 meses vou ter resultado? Nunca. Eu não consigo resultado em ergonomia a curto prazo. Ergonomia é um programa que me dá resultado de médio a longo prazo. Poucas vezes eu consigo, um resultado rápido. A não ser assim, pessoal, eu tenho uma situação de carga ali, muitos sacos sendo levantados num setor tal, com muita exposição de carga, eu vou ali e boto um guindaste, boto uma esteirinha e elimino o problema. Mesmo assim, quando eu chego nesse status que eu escrevo assim, situação das cargas, resolvido, já realizado. Indicador de como é que ficou o resultado. Eu preciso de um pouquinho de tempo. Se era dor nas costas, eu não vou conseguir resultado no primeiro mês. Demora uns 60 dias a 90 para começar a ver que os homens não têm mais dor por aquela medida que eu tomei. Se é cistos em punho, tendinite, mais ou menos também isso, 90 a 120. Nunca mais me doeu. Não, depois que vocês mecanizaram ou depois que tomaram tal atitude, porque aqui quem comprova é o trabalhador. Aqui é uma nova entrevista que eu faço chamado validação com o trabalhador. Ele participa da validação. Eu volto lá e pergunto, Dona Maria, lembra quando nós trabalhávamos em pé aqui nessa bancada? Nós lhe damos essa cadeira. Agora que já passaram 60 dias, porque variz demora um pouquinho para desinchar. Como é que estão suas pernas? Daí ela diz, hoje não sinto mais dor nos pés, nem tornozelo, nem no joelho. Aí tu escreve, indicador de resultado, digita ali. Reduziram as dores nas pernas em 60% do grupo, mas a nossa meta é chegar a 100% até o final do ano, nós estamos ainda em outubro, mas até dezembro 100% estará num índice de conforto desejável. Portanto, recomendo para vocês, a planilha 5W2H, que é essa que está aqui, eu uso muito. Só troca aqui as palavras no enunciado em cima e boto o que eu quero ali. Também já tenho isso hoje em software. Está dentro do meu software, dentro do programa, eu só coloco ali o problema, ele já vai citando e aqui no final, no status, vai ficando amarelinho se está em andamento.
verdinho se já executou e vermelhinho se está atrasado. É muito importante, atenção, é muito importante, na última aula eu vou falar isso, mas já vou chamar agora aqui, vocês terem a planilha, porque em março de 2021, o GRO, Gerenciamento do Risco Ocupacional, versus, tá? O programa, o PGR, o Programa de Gerenciamento desses Riscos, precisará de um indicador de resultado. Para te fazer um GRO e um PGR no ano que vem, tu vai citar o problema, vai assim, ó, setor, função, problema. E todo esse resto aqui, vocês vão ter que estar dominando, controlando, para dizer, o gerenciamento do meu risco ocupacional está, ó, com ótimos resultados aqui nos seus indicadores. Ou não. Porque a partir de março do ano que vem, nós levantando o risco aqui no início, na primeira coluna, nós precisamos chegar aqui com um controle, porque senão todo o problema que vier a acontecer dentro da empresa, é teu. E tu não pode negar, porque tu citou aqui no início. Exemplo, março do ano que vem, chegamos lá, tá? Fazendo essa análise ergonômica de uma costureira, vamos dizer assim. Setor, costura. Costureira de calçado, movimento repetitivo, é o problema. O resto é como tu está tratando dele, que é o que fazer, quem vai fazer, quanto vai custar, quando deve iniciar, quando deve terminar, e no finalzinho como é que está o controle disso. Se tu cita um problema aqui no início e não tiver tratado aqui no final, era melhor nem ter citado no início. Porque se tu citar aqui no início e não tratar aqui no final, tu tá lascado, porque aí tu tá escancarando o problema para os órgãos fiscalizadores. Porque o GRO e o PGR no ano que vem, vou falar de novo na última aula, é um programa eletrônico que tu vai anunciar ao governo. Vai anunciar a Caixa, vai anunciar a Receita Federal e vai anunciar o INSS. Então isso quer dizer o seguinte, é um e-social. É a informação eletrônica dos problemas teus. Então, é muito importante ter uma planilha 5W2H para o controle de todos esses riscos que tu citou aqui em cima e que eu falei na aula de hoje. Então, amados, basicamente, uma análise ergonômica do trabalho tem esse escopo aqui. A análise da demanda, a análise da tarefa, a análise da atividade, dividir em 3. Contando suas historinhas dentro de cada uma dessas fases. Me leva isso tudo para um diagnóstico, que eu uso uma tabela GUT para fechar esse diagnóstico, se é grave, urgente e tendencioso a causar problemas. E deste diagnóstico, olha aqui a setinha dizendo, eu vou para um caderno de encargo, que é a mesma coisa que um plano de ação. Então eu faço toda a análise ergonômica do trabalho, faço todo o levantamento, descrevo todos os detalhes que eu preciso, de gesto, postura, carga, etc. E chego aonde? Chego aqui, no plano de ação. Então, muitas empresas têm pedido para a gente ser muito mais objetivo nessa fase aqui anterior, coleta de dados, descrição do processo, entrevistas, questionários, muito mais rápidos, tá? Para chegar logo aonde? No plano de ação. Hoje mesmo um curtume me pediu, a diretora disse assim, tá, seu Daniel, já fez aí do matizador, do fuloneiro, já fez de toda essa turma? Sim, já fiz, vou lhe apresentar. Disse, tudo bem, tá legal, tá bem fundamentado, usou bastante ferramenta no desenvolvimento, mas vamos para o final, me diga o que eu tenho que fazer para solucionar esse problema. Me diga a função, o problema e o que tem que fazer. Em suma, ela me pediu isso aqui. Então a gente vai usar, pessoal, todo um contexto anterior, vai ter uma situação bem descrita, bem fundamentada, tem que ter, porque assim como tem gestor que quer ir direto para o final, tem muito gestor que vai te pedir explicação disso aqui. Mas onde é que tu tirou? Quem disse que é repetitivo? Quem disse que aí tem carga? Quem disse que aí vai causar tal problema? Ué, a ferramenta que eu usei, as horas que eu passei olhando, os autores que me apresentam essas situações como problema, me levaram, o seu fulano, dona fulana, enfim, quem for, né, para esse tipo de plano. Então, os problemas estão lá, nós encontramos, tem até algumas fotos que eu coloquei para mostrar,
E agora chegamos aqui, gente. Então aqui, o seu fulano, está o centro do nosso trabalho, que é quando eu aponto os problemas e eu penso que nós temos que tratar desta forma. Agora o senhor também pode me trazer outras soluções. Por exemplo, não quer mais esse problema, um exemplo, não quer mais carga envolvida, de repente, sei lá, o senhor tem uma outra proposta? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque às vezes quando a gente chegar aqui para discutir lá no final com a empresa o problema, ela decide, não, eu vou trocar o processo. Ou eu vou terceirizar isso aqui, vou mandar para fora da minha empresa. Bom, aí vocês voltam atrás e retiram esse problema daquela função. Mas geralmente é assim, quando alguém já tem uma demanda de um problema, é porque ele existe, vai ficar ali e tem que ser tratado. Ok? Então, meus amados, era isso. A aula de hoje são 21 horas e 52 minutos, deu mais ou menos 1h30, quase 2 horas de aula. É a AET, a Análise Ergonômica do Trabalho. As fases dela, como se faz, e os objetivos final, que é chegar dentro de um plano de ação para o controle dos riscos. Se vocês quiserem, a gente pode fazer particular, assim com vocês, encontros, e aí liberar para vocês modelos de análise ergonômica, eu acho que isso é importante. Vocês têm pelo menos um modelo de um documento na mão para poder seguir. Né? Ah, tem que ter isso aqui então na análise ergonômica, e aí vocês vão explorando e aplicando nas situações onde vocês estiverem lá na frente, né, depois atuando na atividade econômica que for. Tá legal? Um grande abraço. Quarta-feira nos encontramos para falar sobre as ferramentas da análise ergonômica. Porque na aula que vem, então, o que eu vou fazer? Nós vamos entrar dentro da análise da atividade, chamado trabalho real, e vamos aplicar um Okra, um Murigari, um Rula, fundamentado em todo esse discurso que eu fiz aqui para vocês. Tá? Um forte abraço, Deus abençoe vocês. Até quarta-feira, se Deus quiser.